Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Faixa 5, Parte 1, Crescendo Cego. Capítulo 1. Savita. Abre colchete. Savita, palavra hebraica, significa avó. Nota do autor. Fecha colchete. Foi Savita, mãe de minha mãe, quem primeiro percebeu que eu estava cego. Isso aconteceu em Lvov, nas cercanias de Kiev, na Rússia, logo depois que nasci. Ela me observou atentamente durante vários dias e, quando teve certeza de que eu tinha algum problema nos olhos, pediu a Deus que lhe desse força e sabedoria para aceitar essa nova tragédia, outro descendente deficiente. Meu pai e minha mãe são surdos. Minha mãe, Ida, perdeu a audição aos 3 anos de idade, depois de uma moléstia não diagnosticada. Meu pai, Avraham, caiu do colo da empregada da família quando tinha 1 ano e seu cérebro foi afetado, causando-lhe a surdez. Conheceram-se numa escola de dança em Lvov, apaixonaram-se e se casaram. A mãe de meu pai tinha tanto medo de que eles tivessem filhos deficientes que dormia no quarto do casal a fim de impedi-los de consumar a união. Mas como é impossível impedir a consumação de uma união, mamãe ficou grávida de minha irmã Bela. Bela era completamente sadia. Esse fator infundiu confiança em meus pais, que tiveram outro filho 5 anos depois. Nasci vesgo, com glaucoma, abre parênteses, excesso de pressão nos olhos, fecha parênteses, astigmatismo, abre parênteses, curva irregular da córnea, fecha parênteses, nistagmo, abre parênteses, movimento involuntário dos olhos, fecha parênteses, e catarata, abre parênteses, opacidade do cristalino, fecha parênteses. Em suma, eu era cego. Meu pai estava muito ocupado inaugurando seu estúdio de fotografia e minha mãe, surda, sentia-se incapaz de dispensar os cuidados especiais de que necessitavam um nenenzinho cego e uma filha ativa de 5 anos. Isso fez com que os pais dela se mudassem para Lvov, a fim de tomar conta de Bela e de mim. Meu avô fora preso em 1943 pelo governo comunista, 11 anos antes do meu nascimento, acusado de práticas comerciais capitalistas na direção de uma loja de departamentos. Foi condenado a passar 8 anos na Sibéria e o governo confiscou-lhe a casa, uma casa grande, para onde se mudaram 7 famílias. Depois de passar apenas 6 meses na Sibéria, soltaram-no quando todos os russos nascidos na Polônia que se encontravam no acampamento foram recrutados para servir na resistência polonesa. Quando, porém, o general polonês ficou sabendo que meu avô era judeu, expulsou-o do grupo. Apesar de ser libertado por essa curiosa circunstância, 6 meses de maus-tratos e trabalhos pesados lhe haviam alquebrado o ânimo e ele voltou para a família como um homem amargo. Minha avó foi incumbida de tomar conta de mim. As primeiras lembranças que tenho da vida são todas dela. Quando completei 6 meses de idade, ela me levou numa viagem de trem a Odessa, no Mar Negro, a quase 1.500 quilômetros de distância, a fim de consultar uma renomada oftalmologista. A médica examinou-me e disse que eu precisaria de uma cirurgia logo que os cristalinos estivessem suficientemente rijos. Savita me contou depois que eu adorei o trem e detestei a médica.
Esta me examinou diante de um grupo de oftalmologistas residentes e, segurando-me nas mãos, sorriu para Sávita e disse: é um nenenzinho tão bonitinho, uma cabeça tão grande, um gênio como Aristóteles. Em seguida, voltando-se para os médicos à sua volta, acrescentou: vamos operá-lo. Um dos residentes resmungou: espero que me deixem fora disso. Após a reunião, Sávita procurou-o e lhe perguntou o que ele quisera dizer com aquilo. O médico respondeu: nessa idade, o crânio é muito mole e a cirurgia, sem dúvida, seria um grande risco para o bebê. Sávita contou então ao médico que a família estava planejando ir para Israel daí a alguns anos e lhe perguntou: poderíamos esperar todo esse tempo? Sim, afirmou ele. Na verdade, creio que seria muito melhor deixar que isso fosse feito por um médico judeu. Compreendendo a implicação de que o neto poderia dar-se mal com a operação, Sávita arrumou a trouxa e tomou imediatamente o moroso trem que percorreria os 1.500 quilômetros de volta a Lvov. Nos 3 anos seguintes, tomei consciência da minha cegueira. Um mundo incômodo, tenebroso, sempre escuro, muitos sons súbitos e inesperados. Raras vezes eu sabia onde estava. O mundo vivia cheio de superfícies duras e arestas agudas, e somente Sávita era meiga e terna comigo. Somente ela conseguia me acalmar e me confortar. O mundo parecia um pouco mais brilhante quando eu a tinha por perto, e eu me agarrava a ela, prestava atenção ao que ela dizia e seguia a toda parte. Quando ela ia às compras ou à biblioteca, ainda que me assegurasse que estaria de volta em pouco tempo, eu ficava berrando até que ela voltasse. Está claro que minha mãe não podia me ouvir, e mesmo que me visse em pleno acesso de fúria, não podia me deter. Só quando Sávita voltava e eu podia lhe ouvir a voz carinhosa e meiga e lhe sentir o abraço quente, conseguia acalmar-me. Quando fiz 4 anos, minha família começou a se preparar para emigrar para Israel. Embora vivêssemos confortavelmente em Lvov, meu pai estava sempre em perigo, visto que sua loja vendia fotografias ilegais de ícones religiosos, e meu avô tinha uma consciência até exagerada dos riscos representados pelas autoridades. Judia, minha família achava que seria muito melhor viver num país governado por sua própria gente. Naquele tempo, era proibido emigrar diretamente da Rússia para o Ocidente, de modo que, inicialmente, tivemos de cruzar a fronteira e entrar na Polônia. Conseguimos fazê-lo graças ao documento que meu avô recebera ao ser libertado da Sibéria, que rezava que ele nascera na Polônia, e também, segundo me disseram, graças a um guarda corrupto da fronteira. Tivemos de permanecer ali durante 6 meses, até nos permitirem sair. Na Polônia, sofri minha primeira cirurgia dos olhos para a remoção da catarata. Foi excruciante e eu não compreendia o que estava acontecendo. Todas as noites, Sávita se deitava ao meu lado, massageando-me o pescoço e o rosto. Lembro-me de ter acordado por um momento durante a cirurgia e visto o rosto de um médico, a máscara cirúrgica e os olhos. Não sei se eu estava sonhando ou se realmente o vi, mas fosse o que fosse, era a primeira indicação de que poderia realmente enxergar, e aquela imagem e a esperança que ela me instilou nunca me deixaram. Após a operação, meus olhos foram inteiramente cobertos por bandagens. Depois que retiraram as ataduras, pude distinguir a luz, sombras e até umas formas um tanto vagas. As pessoas presumem geralmente que a cegueira é a submersão no escuro total, mas depois de conhecer a cegueira total com as faixas que me recobriam os olhos, compreendi que a cegueira é relativa e que eu tinha alguma visão. Recuperei-me da cirurgia em casa
e após passar 6 meses na Polônia, meus avós, meus pais, 2 tios, Bela e eu pegamos nossos passaportes poloneses e partimos para a Itália, onde embarcamos no navio Shalom para Israel. Lembro-me do ar revigorante do mar e dos borrifos salgados dos grandes motores a diesel que eu não somente ouvia, mas também sentia através do tombadilho, e dos balanços do navio que quase não me deixavam manter-me de pé. E lembro-me da luz, a brilhante luz prateada da lua que discernia escassamente refletida no Mediterrâneo. Eu me quedava encostado ao parapeito e fitava a luz refletida na água por longo tempo. De uma feita, num desses devaneios, minha avó colocou-me um pedaço de queijo cheddar na mão e me recordo de havê-lo segurado bem próximo do rosto e visto, na realidade, meus 3 dedos segurando-o e uma cor maravilhosa que nunca vira antes. Isto é queijo amarelo, meu querido Mer, disse-me ela. Ela deve ter notado meus olhos tentando focalizar o queijo. Queijo amarelo! Gritei muitas e muitas vezes para quem quisesse ouvir, enquanto andava aos tropeções pelo tombadilho. Desembarcamos em Haifa e instalamo-nos em Moracha, subúrbio de Tel Aviv. Meus avós e meus tios ficaram num pequeno apartamento e minha família ficou em outro, no mesmo prédio. Meu pai e meu avô meteram mãos à obra a fim de recomeçar o negócio de fotografias em Tel Aviv. Nos 2 anos seguintes, fui submetido a mais 4 cirurgias de catarata. A catarata consiste numa progressiva opacidade do cristalino. Na cirurgia bem-sucedida da catarata, remove-se o cristalino para permitir à luz chegar à retina. No meu caso, não só os cristalinos obscurecidos não tinham sido completamente removidos, mas também o tecido cicatricial criado pelas operações constituía um obstáculo ainda maior para a passagem da luz. Minha visão não mostrava nenhum sinal de progresso. As cirurgias eram terrivelmente dolorosas e emocionalmente traumáticas. Eu ouvia crianças chorando, portas batendo e estranhos falando com aspereza. Tinha sede e abominava os odores do hospital. Vivia quase sempre amedrontado. Sávita, meu único consolo, me segurava, acarinhava e massageava. Estávamos num hospital perto de Jaffa, no Mediterrâneo, e ela me instigava constantemente a sentir a brisa revigorante do mar e a cheirar o ar salgado. Na única noite que tive de passar sem ela, chorei o tempo todo. Após 5 operações, meus cristalinos estavam quase totalmente destruídos. Sem óculos, eu só via luz e sombra embaçadas, e com o auxílio de lentes bem grossas, distinguia formas vagas. O Dr. Stein, oftalmologista mundialmente famoso que realizou a última operação, declarou o meu estado irreversível e recebi uma certidão do Estado de Israel que me proclamava legalmente cego. Eu tinha 6 anos. Em casa, colérico e rebelde, eu jogava os óculos no chão e espezinhava-os. O modo com que eles concentravam a luz nos meus olhos era doloroso e, se bem que as lentes fossem tão grossas que não se podiam quebrar, eu conseguia arrebentar as armações. Sentia uma dor persistente nos olhos e tinha a desoladora impressão de estar encafuado numa prisão escura de sombras e contornos. Ao mesmo tempo, tinha consciência de uma parte de mim que aceitava tudo pacificamente. Até nos meus momentos mais histéricos, sabia que as coisas não eram tão mais quanto pareciam. Eu estava sempre usando as mãos para, abre aspas, ver, fecha aspas, texturas e formas. Gostava de sentir os contornos da família, rostos, mãos, braços, barrigas, pernas e pés. Embora meus sentidos do olfato, do paladar e da audição fossem inusitadamente agudos, foi através do tato que realmente explorei o mundo e vim a conhecê-lo.
Como o meu mundo não era visual, a comunicação com meus pais surdos tornava-se difícil. Não aprendi a linguagem dos sinais e nunca compreendi a importância de dirigir meus lábios para os olhos deles quando falava. Meu pai me agarrava à cabeça, às vezes contra minha vontade, e levantava meu rosto para cima a fim de ler meus lábios. Sua voz parecia uma torneira mal fechada que deixava cair gotas de água numa lata de café. Blup, blup, blup. Mas desenvolvi um ouvido para compreendê-lo e sabia quando ele me ordenava: pare de bater nessa maldita lâmpada. Está visto que ocorriam muitos desastres. Quando eu saía com meu pai, frequentemente me perdia. Eu deixava-me ficar no lugar e começava a lamuriar, mas ele não me ouvia. Era preciso um bom samaritano que adivinhasse o problema e nos reunisse. Eu sempre procurava ser igual aos outros. Nunca aceitei ser, abre aspas, deficiente, fecha aspas. Ao atravessar a rua, enxergava o suficiente para saber quando as formas vagas das pessoas começavam a mover-se. Só no escuro conseguia distinguir as duras penas, um ponto vermelho ou verde dos semáforos. De vez em quando mergulhava à minha frente e os motoristas eram obrigados a cantar os pneus à minha volta. Fui atropelado muitas vezes, embora sem graves consequências, e isso gerava um tremendo rebuliço, mas nunca usei bengala branca nem cachorro. Eu ia ao cinema e, embora meus olhos não me contassem muita coisa, seguia o enredo pelo ouvido e nunca tive medo de fazer perguntas. Cheguei até a andar de bicicleta, se bem que muitas vezes abalroasse muros, árvores e pessoas. Certa vez, minha bicicleta desceu uma longa série de escadas e acabei machucando seriamente o cóccix. Eu jogava futebol. Embora não pudesse acompanhar todas as peripécias do jogo, de vez em quando acertava um chute na bola e era um bom pugilista. Eu gostava de correr, mas caía e batia a cabeça em algum lugar quase todos os dias. Até hoje dizem que tenho a cabeça dura. Os garotos da vizinhança geralmente me excluíam das brincadeiras. Quando eu tentava me juntar a eles, costumavam pregar-me peças. Num minuto estavam ali, mas no instante seguinte haviam desaparecido. Não viam nada de errado em judiar de mim. Isso lhes parecia perfeitamente natural. Eu precisava gritar e lutar para tomar parte em qualquer brincadeira e tinha de competir com muito afinco quando me deixavam participar dela.